Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso terceiro vídeo sobre criação de filhos. E hoje eu quero te levar a compreender quais são os efeitos dos problemas na criação dos filhos. Então abre o seu coração, abre a sua mente, ao mesmo tempo perceba que sim, existem efeitos na vida dos pais, na vida dos filhos e dentro dos problemas que podem acontecer na criação dos filhos. Então você talvez já tenha ouvido falar sobre Samuel pela primeira vez, talvez na escola dominical, quando você era pequenininho. Ele foi um profeta do Antigo Testamento, que ainda menino recebeu uma mensagem de Deus a respeito do sacerdote Eli. Os filhos de Eli, diz a Bíblia Sagrada, se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Ou seja, estavam pecando, fazendo um monte de coisa errada e ele não os repreendeu. Por causa disso, a Bíblia Sagrada diz que Deus anunciou que julgaria a família por causa do pecado deles, ou seja, dos filhos, e do fracasso de Eli como pai diante das ações rebeldes dos seus filhos. Pouco depois, Eli e seus filhos morreram e Samuel assumiu seu lugar numa posição de liderança no meio do povo de Israel. Seus próprios filhos, porém, também lhe causaram embaraço ao final da sua vida. Eles não andaram nos caminhos do Senhor como seu pai, mas, como diz a Bíblia, se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito, conforme diz as Sagradas Escrituras. Embora fossem juízes, tivessem essa posição de juízes. A Bíblia não diz se Samuel negligenciou seus deveres de pai, mas os filhos de Samuel se desviaram do Senhor e foram desonestos. Então, quando ocorrem problemas entre pais e filhos, nós temos esses dois exemplos aqui na Bíblia, temos Davi também com seus filhos, isso pode influenciar os dois lados, ou seja, o lado dos pais e o lado dos filhos. E às vezes gerar também patologias, problemas, doenças na área da infantilidade ou infantis, patologias infantis. Primeiro nós vamos analisar quais são os efeitos sobre os pais. Quais são os efeitos sobre os pais? Não é fácil, por exemplo, ver os filhos saírem diferentes daquilo que nós esperávamos como pais. Os pais geralmente acham, com ou sem razão, que os problemas da infância são um monumento à sua incompetência. Isso pode causar frustrações, brigas entre marido e mulher, raiva em relação à criança, culpa, sentimentos de culpa, né? É muito comum as mulheres se sentirem culpadas, frustradas muitas vezes como mãe. Também isso pode gerar no coração dos pais um medo quanto ao futuro e algumas vezes até tentativas frenéticas de mostrar uma autoridade e assumir o controle novamente, visto que já perderam essa autoridade. Então, de vez em quando, pode haver tentativas também de defender ou proteger a criança de maneira exagerada. Mas, geralmente, os pais também sentem raiva porque o jovem precisa de defesa ou proteção. Ainda, pais que são como Eli, relutantes, passivos, talvez incapazes de fazer qualquer coisa para consertar um comportamento errado, uma situação que só vai piorando na vida dos seus filhos, e se limitam apenas em assistir os erros e falhas dos seus filhos, daqueles que foram criados por ele. Segundo lugar, além desses efeitos sobre os pais, existem os efeitos sobre as crianças. Ou seja, quando a relação entre pais e filhos é problemática, os filhos às vezes agem de modo semelhante aos pais. Muitos estudiosos já dizem, que os filhos, ao mesmo tempo, são um espelho de nós mesmos, nós como pais. E pode ocorrer na vida dos filhos, porque eles agem de modo semelhante aos pais, pode ocorrer raiva, hostilidade em relação aos pais ou outros membros da família, sentimentos de culpa, sentimentos de medo. Mas ao contrário dos pais, que podem se expressar verbalmente, as crianças geralmente recorrem a outras formas de expressão. Que expressão são essas? Acessos de raiva, rebeldia, baixo desempenho, principalmente na escola, delinquência juvenil, brigas, tolices, choro excessivo, indolência e outros comportamentos usados para chamar de alguma maneira a atenção de seus pais. Isso pode serem formas não verbais para dizer aos seus pais
prestem atenção em mim, também estou sofrendo, não é só vocês que sofrem. E é claro que isso raramente é consciente ou intencional. E não podemos sempre também presumir que esses comportamentos significam que a criança sente que há algo errado com elas. Do mesmo modo, a ausência de tais comportamentos não significa que a criança também esteja alheia ao problema. Nesse último caso, a criança pode simplesmente ter medo de dizer muitas vezes aquilo que ela está sentindo. E ela pode negar a realidade que está enfrentando, ou concluir no seu íntimo, no seu interior, que ela mesma é um fracasso total. Essas sementes de inferioridade, de baixa estima, estão plantadas muitas vezes no coração das nossas crianças, embora talvez só germine muito mais tarde na vida juvenil, ou adolescência, ou até na vida adulta. Terceiro lugar, efeitos patológicos. Além de efeitos nos pais, efeitos nos filhos, os problemas sim causam efeito nessa relação pais e filhos, tanto na vida dos pais quanto dos filhos. E existe um terceiro efeito, que é o efeito patológico. Vou repetir, o efeito patológico é o terceiro efeito na relação e nos problemas causados na criação dos filhos. Às vezes surgem distúrbios mais graves que indicam a existência de problemas na criança, sendo que algum deles não, é claro, mas não todos, indicam problemas em casa, no lar, na família. Mesmo quando o relacionamento entre pais e filhos é bom, esses problemas de saúde geram pressões na família e muitas vezes indicam a necessidade de uma terapia, de um atendimento psicológico, de um aconselhamento pastoral, de ajuda e apoio nesse sentido, ok? Dentro desses efeitos patológicos, existem em primeiro lugar os transtornos psicofisiológicos. Transtornos psicofisiológicos. O que são isso? São reações físicas que incluem, por exemplo, a asma, úlceras, enurese noturna, dores de cabeça na vida das crianças. Cada uma delas podem ter causas físicas ou apenas serem uma reação psicológica a um nível de tensão, de estresse. Ou então uma disciplina severa demais por parte dos pais, um desapontamento, perda de membros da família, uma relação ruim, sufocante entre mãe e filho. Crianças que apresentam esse tipo de distúrbio, transtornos psicofisiológicos, devem ter acompanhamento de um médico, de um especialista na área biológica, física. Mas em geral também o aconselhamento pastoral, ajuda, terapia, ajuda os pais e filhos a lidarem melhor com esse tipo de estresse. Segundo tipo de efeito patológico são os transtornos no desenvolvimento da criança. Transtorno do desenvolvimento. O que é isso? Algumas vezes as pressões familiares, as mudanças constantes de casa, de lar, de cidade geográfica e outras fontes de estresse acabam retardando o desenvolvimento oral, motor, social e cognitivo, além de outras habilidades na vida da criança. No final, a maioria das crianças alcança as outras crianças, mas até mesmo os atrasos temporários do desenvolvimento podem ser difíceis para a família lidar com essas questões. Terceiro tipo de efeito patológico são os transtornos psiconeuróticos. Transtornos psiconeuróticos. O que é isso? Quando há conflitos internos ou quando há impulsos sexuais e agressivos sendo negados ou suprimidos, existe sim a possibilidade de comprometimento do funcionamento psicológico da criança. Pode surgir ansiedade, medos irracionais, reações de culpa exagerada por parte da criança, distúrbios, dificuldades no sono, distúrbios alimentares, comportamentos compulsivos, podem ser pistas de que alguma coisa está perturbando a criança e é necessária ajuda nesses casos. No quarto caso aqui, dos efeitos desses transtornos ou efeitos patológicos, são os transtornos de personalidade, que também acontece muito nos dias de hoje. O que são os transtornos de personalidade? Em alguns casos, por exemplo, a criança não sente nenhum conflito ou ansiedade, mas desenvolve uma personalidade hipersensível, excessivamente retraída, isolada, independente demais ou desconfiada de tudo e de todos. Tudo isso pode ser
um reflexo de uma tensão interior que a criança esteja sofrendo. Existe um outro problema que são as sociopatias e a delinquência. O que são as sociopatias e as delinquências? Quando uma criança, por exemplo, é frustrada pelo ambiente, às vezes ela reage com frequentes acessos de raiva, delinquência, violência, comportamento agressivo ou sexualmente impulsivo. Nesse caso, a pessoa reage à frustração atacando outras pessoas, ou geralmente sem sentimentos, e quando esses ataques acontecem, sem sentimentos de remorso ou desejo de mudança. A sociedade, inclusive os pais, sofrem com os efeitos dessa agressão a outros e com o desafio de tentar reabilitar o agressor junto à sociedade, ao ambiente em que ele vive. Existe um outro caso que é a depressão infantil. Nos últimos anos, a depressão infantil tem se tornado mais perceptível e também mais comum do que nunca. Além de sentimentos de tristeza, profundo desapontamento, as crianças deprimidas geralmente se retraem, perdem o apetite, se tornam apáticas, queixam-se de problemas físicos e algumas vezes até fogem de casa, ou se mostram mal-humoradas, agressivas ou paradas. Todas as crianças podem apresentar esses comportamentos de vez em quando, é claro, mas na sua manifestação prolongada, isso indica problemas mais sérios. Com uma frequência cada vez maior, algumas dessas crianças tentam escapar de suas tensões através, em casos mais graves, mais crônicos e até mais drásticos, acabam escapando suas tensões através do suicídio. Então os pais têm que ficarem atentos, olhando as crianças, bem como as suas anomalias comportamentais e buscando ajuda nesse sentido. Existe um outro efeito que são os transtornos psicóticos. Transtornos psicóticos. O que é isso? Esse tipo de comportamento é altamente perturbado e requer tratamento com um profissional especializado. Assim como os adultos emocionalmente perturbados, as crianças psicóticas podem apresentar um comportamento estranho, medos exagerados, retraimento extremo, falta de autocontrole, de domínio próprio, pensamentos irracionais, só para listar alguns tipos de sintomas que nós estamos mencionando. Às vezes, crianças muito jovens desenvolvem uma espécie de autismo infantil, uma doença bem documentada, cientificamente comprovada, caracterizada pelo isolamento, o embotamento emocional, o comportamento repetitivo e a fascinação por coisas inanimadas, como cadeira, por exemplo, ao invés de pessoas. Também existe um outro caso, que são os danos cerebrais ou retardo mental. O que é isso? Entre os efeitos do mau funcionamento do cérebro, encontra-se o desenvolvimento físico lento na vida das crianças, problemas de aprendizagem, dificuldades na memorização. Embora os danos cerebrais e o retardo mental raramente sejam resultado de erros cometidos na criação dos filhos, esses problemas afetam tremendamente e principalmente os pais, que geralmente têm dificuldade de enfrentar essa realidade e os desafios de educar uma criança com deficiência cognitiva ou deficiência mental. Existe um outro caso que são as hiperatividade. Hiperatividade. O que são esses transtornos ou hiperatividade? Esse problema comum é caracterizado pela excitabilidade exagerada, curtos períodos de atenção por parte dos pais, tendência de destruir as coisas, quando as crianças têm essa tendência, perturbações de sono, impulsividade, excesso de energia. Essa hiperatividade é isso. Muitas vezes a causa é psicológica, mas evidências cada vez maiores indicam que fatores tais como danos cerebrais menores, mau funcionamento do sistema nervoso central, alergias, alguns tipos de alergias, distúrbios endócrinos, ou seja, hormônios, produção de hormônios, neurotransmissores, ou então até transtornos alimentares, além de outros fatores, podem gerar ou agravar o problema da hiperatividade. Mesmo quando o tratamento principal está a cargo da medicina, sessões de terapia, sessões de aconselhamento podem ajudar os pais e os filhos a se ajustarem ou aceitarem melhor essa situação. E por último, dificuldades de aprendizagem. Esses problemas são muito comuns, dificuldades de aprendizagem.
são muito comuns e não resultam necessariamente de pouca inteligência ou baixa escolaridade. Algumas vezes as dificuldades de aprendizagem são decorrentes das deficiências visuais ou auditivas na vida da criança. Problemas na fala, técnicas de aprendizagem inadequadas nas escolas ou áreas de ensino que ela esteja frequentando, medos, ansiedades da infância. E as crianças lentas geralmente são ridicularizadas pelos coleguinhas na escola, criticadas pelos pais demasiadamente, pressionadas pelos professores, o que pode prejudicar a sua autoimagem e aumentar a dificuldade na aprendizagem. Se com o passar do tempo as crianças não apresentarem melhora, podem ocorrer fracasso na área escolar, faltarem às aulas demais, autocondenação na vida da criança, podem causar até delinquência infantil e já na idade adulta pode gerar irresponsabilidades, inconsequências e dificuldades na área do emprego. Então, cada um desses 10 problemas de saúde que nós mencionamos aqui descritos preocupa tanto os pais como afeta negativamente o desenvolvimento das crianças. Então, geralmente esses problemas são tratados por médicos, psicólogos, educadores, terapeutas, profissionais especialmente treinados para isso. A menos que o conselheiro cristão, pastor, o terapeuta tenha formação profissional nessas áreas, ele deve sim consultar um especialista. Você, pai, também, não se ache o dono do saber, consulte um especialista ou encaminhe a criança. E os pais precisam buscar ajuda de um profissional habilitado para tratar desses distúrbios infantis e pararem de sofrerem o agravo, os efeitos nessa relação dos problemas dentro da criação com os filhos. Amém? Então, de alguma maneira, eu trouxe essas informações para te ajudar como pai, como mãe, a saber diagnosticar, observar e verificar se na relação com os seus filhos vocês têm alguma dificuldade nesse aspecto, para que possam buscar ajuda, crescerem, florescerem no Senhor. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos cuidar dos nossos filhos, nós temos que não provocar ira neles, mas criá-los no amor, na graça, na diligência, na disciplina e na admoestação do Senhor. Que Deus te dê graça para ser um pai segundo o coração de Deus, uma mãe segundo o coração de Jesus, e que a graça e a paz de Jesus venham sobre a sua vida, a sua família. Continue conosco. Nosso próximo vídeo será sobre outras situações a respeito da criação dos filhos. Espero de alguma maneira ter te abençoado. Compartilhe com outras pessoas, dê um joinha, faça seus comentários abaixo, que a graça e a paz de Deus esteja com você. Amém.